Leitura devocional do livro de Gênesis, no capítulo 31, versículos 19 a 21. A Nova Almeida Atualizada traduz da seguinte maneira: Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gileade. Muito bem. Algumas considerações sobre esse texto antes da gente fazer reflexões para a nossa vida. Primeiro, nós temos aqui um episódio em que o fato de Jacó fugir pode fazer com que culturalmente a gente olhe para esse episódio sem o devido peso no que Jacó está fazendo. Jacó enganou Labão. No hebraico, Jacó roubou o coração de Labão, tirou dele o que ele tinha. O acordo era de Jacó ficar com as suas filhas próximo, com suas esposas, filhas de Labão, próximo a Labão. E com isso, as posses de Jacó, sendo o genro, seriam de Jacó um dia de fato. Mas enquanto isso, enquanto Labão vive, as posses de Jacó, embora de Jacó, eram de Labão também, que é o chefe do clã. O clã fica enfraquecido quando Jacó vai embora. Daí que o problema de Jacó é com os filhos de Labão e não propriamente com Labão a princípio. Porque as posses de Jacó, na verdade, fortaleciam Labão, que era o chefe do clã. Então, Jacó, quando resolve partir sem que Labão soubesse, ele está fazendo um ato de traição, tá? Por isso o hebraico diz roubar o coração, que é a arte do engano. É a arte de ludibriar alguém. Basicamente é esse o significado da expressão literal, roubar o coração, que está ali. Então, Jacó aqui não é retratado como boa bisca, embora ele seja vítima ali dos filhos de Labão. E existe um acordo com Labão, sem dúvida, mas Labão é o não cumpridor de acordos também por excelência. Então, nós estamos vendo aqui um enganador enganando o trambiqueiro, basicamente. Nesse contexto do enganador enganando o trambiqueiro, a gente tem ainda Raquel roubando os ídolos do lar, os ídolos do clã de Labão. Os ídolos da casa, se você quiser, de Labão. Qual é a percepção ali? A percepção é que Labão, que já tinha perdido Jacó e assim perdido a força militar do genro e assim perdido a força econômica do gado do genro, agora ele estava perdendo os deuses que ele tinha e que o genro havia roubado, ou melhor, que Raquel havia roubado. Ele imagina que tenha sido Jacó. A história, posteriormente, você pode ler exatamente como as coisas acontecem. Raquel esconde esses ídolos de Labão quando Labão persegue Jacó, etc. O fato é que Labão é destituído de tudo que lhe pertencia na ótica dele. Agora é um clã enfraquecido porque tem menos contingente militar, menor capacidade econômica pela perda das propriedades e, diante da espiritualidade, destituído das divindades que ali estão. Ponto. Raquel poderia também ter pego os ídolos, ter roubado os ídolos pelo valor financeiro deles, caso fossem feitos de algum metal precioso, o que era relativamente comum. A gente não tem certeza sobre o motivo que fez Raquel pegar esses ídolos. Poderia ser uma crença de que agora ela teria o apoio dos deuses e não Labão, ou o valor financeiro, ou uma combinação das duas coisas.
De qualquer maneira, esse é mais um episódio para a gente deixar de romantizar os patriarcas. Nesse caso aqui, é um roubando e enganando o outro sucessivas vezes. Em especial, é o caso para a gente não romantizar as relações matrimoniais do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não tem casamento perfeito. Nem de Isaac com Rebeca, esse é terrível no que diz respeito ao tratamento dos filhos, principalmente. Nem de Jacó com Raquel, nem de Abraão com Sara, como a gente viu ao longo desses últimos estudos que a gente fez. Não tem casamento perfeito no Antigo Testamento. E de tal forma, é importante que a gente também não deposite na ideia de casamento as redenções do nosso tempo, que é um erro comum entre evangélicos. A gente se completa quando a gente se casa. O casamento é a coisa mais aguardada. E aí, quando ele tem problema, o casamento é a coisa que mais se luta para manter. Então, o pessoal faz todo tipo de oração e precisa da oração forte porque tem que restaurar o casamento. Casamentos no Antigo Testamento são imperfeitos, os nossos são imperfeitos também. Casamento não é redenção de ninguém, casamento não é superior ao Evangelho. Casamento é uma dádiva de Deus para a gente viver com um cônjuge e não viver só, e há aqueles que são chamados para viverem sós, e esses, o texto bíblico diz que a gente tem que honrar. Pelo menos essa é a opinião de Paulo. Então, toda a minha reflexão aqui hoje é como a gente encara a nossa solitude, se estamos solteiros ou se somos viúvos, como a gente encara a solitude de quem é solteiro ou está viúvo ou é separado, divorciado nas nossas igrejas, como nós tratamos essas pessoas. Porque casamento não é redentivo, porque casamento não é o ideal, porque casamento, quando eu falo que não é ideal, é assim, não é o ideal de vida, tá? Ah, casamento, coisa... Não, casamento é o casamento, é uma bênção, só isso. E como nós enxergamos os nossos casamentos. Se falhos, saibamos, tem alguns aqui que é família de ladrão enganando ladrão, tá? Gente que tem contato com Deus verdadeiro e que é idólatra. E que rouba ídolo. Pô, pensa num negócio. Não basta ser idólatra, vamos roubar ídolos agora. Você pensa que o seu casamento é ruim? Isso porque Jacó e Raquel são absolutamente apaixonados um pelo outro. E aí a gente pode, num outro dia, contar essa história. Mas é um casamento espiritualmente complicado, cheio de problemas, como também a gente lê na história que se segue. Portanto, sejamos realistas com os nossos relacionamentos e que a gente não coloque um fardo nas costas de quem tem relacionamentos imperfeitos ou de quem está sozinho. Se você acredita no trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui nesse canal, você pode nos ajudar a chegar mais longe. Uma das maneiras é pelo clube de membros. Outra coisa que você pode fazer é enviar a sua doação diretamente pelo Pix que está aqui na descrição ou comprar livros e bíblias pelos links da Amazon que você também encontra na descrição desse vídeo. Eu conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado. Até o próximo devocional.